Estaremos já orando para iniciar nossa escola dominical e já estaremos cantando 2 hinos de adoração a Deus. Vamos orar então? Deus, te louvamos porque Tu és maravilhoso e fiel. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos que tem trazido nesta manhã. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor que tem nos concedido. E obrigado por todas as bênçãos, Deus, que recebemos das Tuas mãos, do qual não fomos dignos nem merecedores. Fê conosco, Deus, nesta manhã, fazendo a Tua vontade e tornando-se presente em cada vida, em cada coração, ó Deus. Fala conosco, usa o Teu Filho que estará ministrando a Tua palavra, dá-lhe graça, dá-lhe sabedoria, a Tua unção, abençoa cada professor, ó Deus, que estará ministrando a Tua palavra, tanto aqui no templo, quanto lá nas suas salas. Guarda os Teus filhos que estão vindo também para cá, livra-os de todo o mal e fica conosco, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Irmãos, pode sentar, por favor, estaremos já cantando 2 hinos da harpa. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor nesta manhã com o hino de número 400. Em Jesus. Aleluia, Senhor. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia, em Jesus a graça é infinita. Essa graça que é derramada sobre as nossas vidas, mesmo sem merecermos. Aleluia. Ainda o hino de número 205. A graça do Senhor, aleluia. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes,
salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa graça foi que nos alcançou. A Bíblia nos diz que porque é pela graça que nós fomos salvos. A gente já sabe que a graça é um indulto que é dado para alguém que não tinha merecimento. A gente viu agora há pouco tempo, o próprio presidente deu um indulto por graça a um deputado, e a gente sabe que Jesus Cristo nos deu um grande indulto, que foi o indulto da graça. Todos nós estávamos condenados à perdição, mas Jesus Cristo foi lá e disse assim: pela graça agora você é salvo, todas as tuas dívidas foram perdoadas, e pela graça é que nós vamos para o céu, amém? Agora nós estaremos já indo para as nossas classes. O pessoal que vai para o discipulado já pode ir para lá para as suas turmas, os jovens no FEF estarão indo lá para as suas turmas também, as crianças e os demais irmãos estarão aqui conosco no templo. Os que vão ficar conosco no templo, se quiserem chegar mais perto para interagir na aula, pode ficar à vontade, amém? Quem vai dar aula hoje aqui vai ser nosso pastor Lafi, então já passo a palavra já para o pastor Lafi, para já dar continuidade. A paz do Senhor para a igreja, amém? Escola dominical abençoada, nesse domingo, vamos para mais uma lição. É a lição número 7. Quem tem lição aí? Vocês têm lição? Vamos fazer a lição número 7 hoje. Relacionamento, um tipo de guerra espiritual. É impressionante como não tem como não estar em guerra, né? A vida é uma batalha e nós não estamos isentos nem alheios a essa guerra em todas as áreas da nossa vida. Existe um contraponto, né, entre o mundo espiritual e nosso mundo aqui cotidiano, o mundo terreno. E é justamente isso que às vezes nós temos que ir treinando a nossa vida espiritual para a gente poder saber lidar com essas situações. Então, a lição 7 hoje fala sobre relacionamentos, né? É impossível viver sem se relacionar, não tem como. Na igreja, em casa, na faculdade, em todos os lugares. Aonde você vai, você tem que se relacionar. No aeroporto, quando você vai pegar um avião, na rodoviária, no metrô, nós somos pessoas relacionais, nós temos que nos relacionar. E a igreja não é diferente de nada que as pessoas comuns não são. Nós somos humanos, nos relacionamos, e é aí dentro desses relacionamentos que nós poderemos promover também o reino de Deus, promover também a propagação do evangelho. No metrô, você quando toma um elevador no seu prédio, entra 2, 3 pessoas com você, é ou não é? Todo mundo aqui, sempre entra uma pessoa e sempre tem uns que abaixam a cabeça, bom dia, aí, bom dia. Dependendo da sua maneira, no dia a dia, de dar um bom dia ali, pode evangelizar uma pessoa.
porque nós somos diferenciados. Deus nos chamou de forma diferente. Então, relacionamento é um tipo também de guerra espiritual. As pessoas não querem, principalmente, eu tive experiência que eu já morei nesses prédios aqui também. Aí você entra no elevador, muita gente prefere ficar com a cabeça baixa. Entram ali, se mantêm, mal dão um bom dia. As pessoas não, algumas, não todas, não são abertas a uma troca, seja de um sorriso, de uma palavra. Claro que todos nós temos uma nossa características, né, de maneira de ser, de se comportar. Uns é mais extrovertido, outro é mais introvertido, mas dentro da palavra de Deus nós não podemos deixar de aproveitarmos a oportunidade de difundir a palavra de Deus através do relacionamento, não é? Que nós temos no dia a dia. Essa é só uma introdução. Relacionamento, um tipo de guerra espiritual. Deu certo. Meu Deus do céu. Só Deus sabe. Passa aí, irmão, por favor. Glória. O irmão Lucas e o Fabiano ali. Irmãos, nós estamos começando aqui com um texto sobre a questão, a pastor pregou quarta-feira dentro desse tema. Nós somos o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar, para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens, né? Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos bendizem, e fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. Aqui dentro desses versículos existe relacionamento. Relacionamento. Porque nós, andando nesse mundo, nós podemos ser sal ou não ser sal. Nós podemos ser luz ou podemos ser treva. Então, Deus nos chamou para sermos o quê? Luz. Logo, se nós somos luz, nós temos que clarear o ambiente. Se nós somos sal, nós somos chamados para salgar, dar o tempero. A sociedade moderna, eu diria para vocês, irmãos, alguns anos atrás, a gente dizia que a sociedade estava podre. Se alguns anos atrás a sociedade estava nessa expressão, essa é a verdade, sem sal, estavam numa situação degradante. Vocês imaginem agora. E a função nobre minha e sua, como igreja, justamente é dar um tempero para essa sociedade, para que quando Deus olhar lá do céu, Ele contemplar cada um de nós, a humanidade, não é nem nós não, Deus olhar do céu, Ele ter condições mínimas de sentir o aroma da igreja aqui na terra. Então nós temos essa capacidade de equilíbrio, dar um equilíbrio para essa sociedade de desgoverno que nós vemos. Desgoverno, quando eu digo, não é governo central, não. É desgoverno moral, desgoverno relacional. Então, nós estamos num desgoverno nesse sentido. Então, a igreja tem essa nobre função de dar a condição mínima de sobrevivência nossa na terra em relação a Deus. Quando a igreja perder por completo isso aqui, o juízo de Deus se estabelece na terra. Se a igreja perder isso aqui 100%, a igreja deixar de ser sal, a igreja deixar de amar, a igreja deixar de orar. Quando a igreja, se a igreja não vai acontecer, felizmente não vai acontecer, mas se isso ocorresse, o mundo estaria sob o juízo radical de Deus. Não tenho dúvida disso, irmãos. A justiça ou o castigo, ou as pragas, como foi lá no Velho Testamento, só não ocorrem hoje. Sinta-se honrado por essa palavra, por causa de você, por causa de mim, por causa de nós.
Estamos aqui dando o equilíbrio para a humanidade prosseguir dessa maneira que está sendo ainda, nós estamos vendo. É claro, está um caos. Está um caos. E quando nós olhamos isso, nós podemos imaginar que até algumas falhas estão ocorrendo conosco nessa questão de comportamento. Então, orar pelos que maltratam, né? Vos perseguem. Então, essa é a atitude de relacionamento nosso com as pessoas. Amar o próximo é relacionar. Se você trata com indiferença as pessoas, que você se relaciona, e principalmente em casa, né? Você é indiferente com o seu próprio pai, com o seu próprio marido, seu próprio filho, você é indiferente com as pessoas. Se você, dentro dessa sua indiferença, consegue ser indiferente, você não está em nada agregando no seu relacionamento para promover a salvação na vida com quem você se relaciona, né? Segue o próximo aí, por favor, irmão. A introdução. A igreja do século I não possuía templo para o povo se reunir. Por isso, os cristãos se reuniam em residências. No entanto, foi grande o crescimento da igreja em todo lugar. Isso os obrigava, devido à proximidade e intimidade, a terem um relacionamento, facilitando a comunicação do evangelho. A intimidade das pessoas, esse relacionamento diário, ajuda muito a propagar o evangelho. Por isso que existem algumas igrejas, até, a gente conversa sobre isso com o pastor às vezes, sobre a questão dos PGs, né, que são pequenos grupos nas igrejas, que os irmãos podem até amadurecendo isso nas suas ideias, que essa igreja está crescendo muito, e ela vai crescer a um ponto que nós vamos chegar a um momento em que a igreja vai ter que ter essas estratégias de relacionamento, onde são os PGs. Os PGs são grupos de pessoas que se reúnem uma vez na semana sob uma liderança espiritual e também lá do local, onde reúne pequenos grupos, né? 12, 15 pessoas no máximo. Essas pessoas se reúnem para quê? Se relacionar. Não é um relacionamento mero, sem propósito, é um relacionamento com a intenção do quê? Melhorar essa interação, a integração entre os membros do corpo de Cristo e também conseguir dar atenção também, que às vezes nem sempre, quando a igreja estiver, hoje o pastor consegue, suando, mas consegue atender a todos nós. Mas vai chegar uma hora que ele terá que ter essa subdivisão de relacionamento entre os outros pastores ou algum líder. Para quê? Para que haja essa interação da igreja. E o corpo fica ali, sempre numa intimidade. Por exemplo, na casa da irmã, esqueci o nome da irmã, a irmã Aparecida, né? Deve ser um apartamento muito grande lá, abençoado. A gente vai lá para a casa da irmã Aparecida, né? E faz uma reunião lá com ela e mais umas 8 ou 10 pessoas, e isso ali vai fazer o quê? Uma integração entre a gente, né? A gente se encontra aqui na igreja, né? Todo mundo muito simpático, mas ninguém nem sabe onde o pastor Laci mora, né? Nem o pastor Eliezer. Então, vamos lá. Essa intimidade facilita a comunicação do evangelho. Próximo aí, irmão? Fabiano. Relacionamento interpessoal. A visibilidade da igreja no mundo. A importância, isso aí está dentro da lição, tá? Eu estou seguindo os itens aí da lição número 7, quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Eu não fugi nada daqui, algumas frases é minha, né? Porque a gente também tem que ser sucinto aqui na escola, não dá para você pegar a lição todinha e lê-la somente, então é melhor cada um ler em casa e pronto, né? Mas no caso a gente faz aqui o nosso apanhado daquilo que é mais importante, alguma ideia também pessoal. A visibilidade da igreja no mundo e a importância da igreja no mundo. Por que os cristãos não são levados para o céu logo após a sua conversão? Aceitou Jesus, bora. Ficar por aqui mais não, já está bom demais, estou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, meu pecado está perdoado, estou feliz demais, então pega a senha aí, pastor Laci, né? Tinha um pastor que brincava que a marreta de Deus
já cai ali, pronto, vamos para o céu. Seria maravilhoso, né? Aquele momento de salvação ali, eu não sei vocês, mas eu novo convertido, é o primeiro amor, né, que eles falam, né? Meu Deus, eu não lembrava de mais nada a não ser do céu, não viu nada nesse mundo aqui. Era um fanático tremendo, mas era bom ser fanático, viu, irmãos? Era maravilhoso. Então, por que nós não somos levados já para o céu após a nossa conversão? Porque é interesse do Senhor de manifestar a sua presença no mundo por meio dos seus filhos. Está vendo? Deus quer, através de nós, filhos dele, se manifestar para o mundo. Está vendo a responsabilidade que é? Eu, enquanto servo de Deus, você, enquanto servo do Senhor, enquanto cristão, a sua posição, como ela é séria, você tem essa, olha, não sou eu, não é o pastor, é você. Eu estou falando para você. Não tem distinção de criança que já compreende alguma coisa, até o mais idoso aqui, tem essa responsabilidade de manifestar a presença de Deus para o mundo. Como que eu faço isso? Ah, meu irmão, você tem que orar para Deus te dar a sua estratégia. É através de relacionamento, isso certeza que é. Então você tem que ter sua estratégia de passar Deus para alguém, promover o reino de Deus aqui na terra. Então é por isso que Deus não leva para o céu, para darmos frutos. Só se produz frutos, vidas para o reino de Deus, através de relacionamento. Tem como você pode até ter uma atitude em casa, sabe de uma coisa? Vou orar por fulano de tal para a salvação dele, à distância. E você pode até fazer isso. Pode até ser que Deus use uma outra pessoa para se relacionar com aquela pessoa que foi alvo da sua oração. Isso pode ocorrer. Mas você somente orar e nunca transmitir nada através de um relacionamento, de uma palavra, de um conselho, de uma mensagem, ainda mais hoje, através das redes sociais, o WhatsApp, né? Um versículozinho da Bíblia, num relacionamento, ainda que seja virtual, e agora surgiu, pastor, o relacionamento virtual, né? Que ele é bom ou ruim, ou mal, mas se você utilizar ele para o lado bom, o relacionamento virtual é favorável também, é favorável. Desde que comecei a entrar em redes sociais, eu nunca deixei de postar versículos da Bíblia e mensagens de fé no meu perfil, desde o início, com um objetivo. Tem pessoas que me seguem há 10 anos, quase não sei quanto tempo tem médico, tem todo tipo de pessoas que me seguem. E me seguem mesmo ali, eles dão glória a Deus, eles dão aleluia. Já tem uma médica lá no Amapá, e essa médica me acompanha desde esse início, sabe? Pede conselho, pede oração, virtual, nunca vi ela pessoalmente. Aí, é relacionamento. Então, nós temos que ter relacionamento para poder difundir e dar fruto, né? E aqui nós estamos aonde? Nos frutos, né? Então, dar frutos. Nisto é glória, aqui, ó, João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Por que nós temos que dar muito fruto? Para o Pai ser glorificado. É Ele que é glorificado, é Ele que é exaltado. Mas na frente eu vou dizer que Ele cresce, que Ele cresce, que você diminua. Então, se você tiver muito mais de Deus na sua vida do que de você próprio, você está cumprindo a missão sua de evangelho, de pregar a palavra de Deus. O trabalho da igreja fora do prédio, aquilo que a gente estava conversando, né, sobre os PG, né? É saudável os irmãos se encontrarem periodicamente, isso gera relacionamento, para se confraternizarem, né? Lá na chácara, né? A festa nossa dos homens lá, foi bom, eu conheci irmãos lá, irmão Fabiano mesmo, peguei mais intimidade com ele lá um pouco, né? E outros irmãos, a gente pega intimidade, começa a ter, assim, mais proximidade, foi lá naquele encontro, foi relacionamento. Então, o corpo ali, o quê? Dos homens, né? Se
interagiu e passou a ter uma maior, né, intimidade. Então, é saudável isso. A consciência de que é luz de Cristo deve estar alerta em sempre que é possível orar, mesmo em silêncio, pelas pessoas do relacionamento em geral. Vocês notem que essa palavra relacionamento, nós estamos falando guerra espiritual no relacionamento. Ela está sendo frisada durante o estudo o tempo todo. Porque é uma guerra espiritual. Eu confesso para vocês, eu tenho muita facilidade de me relacionar, né? Inclusive, se brincar comigo, pronto, já me ganhou, né, Fabiano? Parou no sinal ali do carro, aí queria fazer uma rachinha comigo, né, irmão? Então, brincou, já me ganhou. Comecei a rir ali, ele botou o carro do lado, vamos pegar um racha aqui, pastor? Vamos embora, peraí. Aí a mulher ficou tudo nervosa, ó, o gabinete, eu entreguei ao irmão. Gente, isso é relacionamento, não é bênção? É bênção, é isso aí que vai trazer o quê? É um contato entre a gente, aonde a gente vai passar o quê? A ter intimidade. Isso aí eu estou falando daqui da igreja, mas a ideia do estudo é que isso seja alcançado lá fora. Entre nós é necessário também. Porque não adianta uma igreja, eu já fui em algumas igrejas, que a interação entre os membros é tão fria, que, meu Deus, você não sabe se você está numa igreja ou se você está num encontro de maçonaria, sei lá, não lembro que eu fui maçonaria, aonde ser um lugar que o povo não está nem aí para ninguém, entendeu? Ninguém dá um sorriso, ninguém entra, senta, sai, vai embora. Não, a igreja precisa ter esse tipo de comportamento. Mas o alvo, o ideal mesmo é, inclusive, que o mundo aí fora veja isso em nós. Mas deve ser bom ser crente mesmo, né? Porque esses crentes é umas irmãs sempre ali tomando um café, é um chá, é uma coisa, aí o mundo começa a ver, o vizinho do apartamento começa a falar, mas essa casa dessa irmã é sempre um povo alegre, dando risada, felizes, orando, louvando. Deve ser bom ser crente, eu vou numa igreja. Isso vai no coração do não crente, irmão, pode ter certeza. Uma forma de evangelizar muito boa também é essa. Então, trabalho fora do prédio, relacionamento em geral. Admoeste, pois, antes de tudo, está vendo como que é necessário? Que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os homens. Então, não está fazendo acepção de pessoas, está colocando a humanidade. Às vezes você vai olhar alguém assim que tem uma pompa, tem uma postura ali muito arrogante, mas às vezes é um ser tão frágil, tão necessitado, tão carente, que uma palavra de Deus no coração dela desmonta, desarma, e a pessoa pode ser salva. Então, muita gente só tem aquela cara de muito bravo, muito orgulhoso, muito nervoso, mas às vezes é um coração que Deus está de olho nele. Então, devemos orar por essas pessoas. Então, não tem acepção de pessoas, né? Isso é relacionamento. Orar por todas as pessoas também é se relacionar com elas através da oração. Próximo. Não sei se eu tenho rápido demais. Quando eu olho nesse negócio, um pendrive aqui, não demora, não. Muito bem. Vivendo na contramão dos padrões mundanos. Mundanos, né? Humanos. Humanos. Mundano, humano, né, também. Então, veja bem, a contramão, olha, literalmente, nós andamos numa contramão, sim. O pastor botou, inclusive, na pregação de quarta-feira, 2 setas, né? Foi o senhor, pastor, uma seta, né? Deus e o mundo. Então, é contramão, né? A gente anda na contramão do mundo. O mundo, ele está aí com as propostas dele totalmente contrárias aos meus princípios, aos seus princípios, aos princípios da Bíblia. Então, você não pode adaptar e ser leniente com isso. Às vezes, como tem os partidos políticos, eles falam PSDB em cima do muro, né? Tem crente que é PSDB, ele não se posiciona,
Nós não podemos ser PSDB, nós não podemos ser também afoito demais, mas a gente tem que se posicionar. Eu sou de direita conservador, eu jogo lá no meu perfil, ultra conservador. Sou, pronto, acabou. Adotei o meu princípio, acabou. Mesmo que dê tudo errado para a minha posição, mas é essa que eu tenho, é essa que a Bíblia me dá base. E eu não tenho que ter medo de dizer a verdade, dar a cara a tapa lá na minha rede social, falar, olha, Jesus salva, se você não largar essas imundícias, você vai para o inferno, e pronto, acabou. Agora ficar em cima do muro, é pecado, pecado é pecado, homossexualismo é pecado, pronto e acabou, está na Bíblia, não interessa. Quer me prender porque eu vou dizer que homossexualismo é pecado? Me prendam, mas é pecado. E eu tenho que ter uma posição quanto a isso. Eu não preciso odiar, ser homofóbico, mas eu tenho que ter uma posição bíblica sobre isso. Aí é que entra. E hoje, o politicamente correto está querendo nos colocar numa parede onde a gente fica com medo de se posicionar. Eu só fui salvo porque o pastor que pregou dizia que eu ia para o inferno. E eu falei, eu vou mesmo, se eu não mudar minha vida, eu vou para o inferno. E eu não quero ir para o inferno, eu vim aqui e aceitei Jesus. O pastor não ficou lá brincando, Deus te ama, não. Se você não mudar a sua vida, você vai para o inferno. E o dedão dele era só no rumo da minha cara. E eu sabia, rapaz, se eu não melhorar, eu vou para o inferno mesmo. Quando acabou que a pregação, quem quer aceitar, era um pastor, parecia um trovão carioca, sabe? É aceitar Jesus ou quer ir para o inferno? Eu falei, eu quero aceitar Jesus. Posicionamento, irmão, entendeu? Então, igreja, essa é a posição que nós temos na contramão dos padrões da humanidade. Não precisa ser antissocial, não, isso não é preciso. Você não precisa também ser um grosseiro, ser uma pessoa que maltrata e cheio de santidade e se separar de tudo e de todos. Não quer contato com pessoas não cristãs, não. Eu sou muito crente. Eu fui uma festa agora, essa semana, sexta-feira, lá estava crente e não crente. Eu estava lá na festa, né? Mas a festa, apesar que era de crente, mas como ele tem pessoas na família que não são crentes, as pessoas não são crentes estavam lá também. Mas isso é ser o quê? Social, não, é não ser antissocial. Não vou lá não, porque lá está cheio de ímpio, né? Não é isso. Para a igreja rejeitar a participação em atos pecaminosos dos não cristãos. Não precisa ser antissocial. Claro, você está lá na festa, aí o vinho vem, aquela taçona vermelha. Você, como crente, acha que crente pode tomar um vinho, né? E lasca lá uma taça de vinho daquela, ou champanhe, ou chopp, ou cerveja. Isso aqui só uma só, não vem bebedar, não. Então, aí você já está o quê? Largou o seu princípio, que é não beber, não se embriagar, para o quê? Para agradar a sociedade. Aí tem uma frase até que o pastor colocou na lição, não sei se eu acho que eu não coloquei aqui, que alguém disse assim, o crente, ele é crente, ele não bebe cerveja, não bebe chopp, aí o crente respondeu para ele assim, eu tenho liberdade para tomar só refrigerante, já você não consegue viver sem tomar sua cerveja, porque você está escravizado por ela. Então, ou seja, essa é a diferença, você conviver lá, não ser participante dos manjares do rei, né? Quem conhece a palavra de Deus sobre as manjares do rei? Os 3 que foram levados, eles se propuseram no coração o quê? Não se contaminar com os manjares. Então, eu posso muito bem ir para um lugar que tem pessoas não cristãs e ir lá fazer apenas o que é permitido um cristão fazer. Esse é relacionamento. Muito bem. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele exerceu a prática do relacionamento ao ir dormir na casa de um pecador. Aí nós queremos ser muita coisa, né? Pensa, Jesus, irmãos, foi dormir na casa de um pecador, que escândalo, que absurdo.
Ele era cobrador de imposto, era ímpio, ele não tinha uma boa referência na sociedade. Zaqueu não tinha. Aí você vai ver que Jesus vai dormir na casa dele. Você está querendo dizer o que para mim e para você? Que ele, Jesus, ele tinha condição de se relacionar com um pecador. Agora, existia sim, Jesus já tinha um propósito, um objetivo, que era justamente fazer o quê? Resgatar Zaqueu da vida ímpia que ele tinha. Isso aconteceu? Aconteceu. Zaqueu deixou de ser ímpio, cobrador de imposto? Deixou. O que Zaqueu fez? Devolveu tudo em dobro que ele tinha roubado do povo e se tornou o quê? Um cidadão de bem, um cristão, um seguidor de Jesus, né? Então, Lucas 19:5. O sal se torna eficaz depois de infiltrado. Se o sal não penetrar na carne e ela ficar ali sem ela, só de um ladinho, assim jogado, a carne vai perecer. Então, o sal, ele infiltra na carne. Você pode ver que quando você come um pedaço de carne, que ele está com sal, não está só um pedacinho da carne com sal e a outra sem sal. Todo pedaço de carne está com aquele sabor do sal. Então, o sal, ele é eficaz quando ele é filtrado. Então, nós, igrejas, somos o quê? Agentes secretos com o objetivo de resgatar vidas para o reino de Deus no meio da sociedade. Lá no seu trabalho, você está lá, seja a profissão que você tem, mas Deus tem uma obra com você lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, com seu vizinho. Você está ali com uma pessoa que o Senhor quer usar para resgatar alguém para o reino de Deus, né? Então, vós sois o sal da terra, e isso tem sentido espiritual. A vida sem Deus é como comida sem sal. O sal infiltra nos alimentos, produzindo sabor. Por isso, Deus quer que seus filhos fiquem infiltrados, se relacionando na sociedade. Então, a questão do relacionamento é muito importante na nossa vida, irmãos. É muito importante. Aí entra aquela questão, né? O cristão, se ele não tiver o equilíbrio, o domínio próprio, não é? Ele não for uma pessoa bem equilibrada e se torna um cristão chato, aborrecido, enjoado. Imagina que coisa esquisita, né? O cristão que deveria estar ali para promover coisas boas, está sendo ele o instrumento para causar incômodo às pessoas do convívio. Lá vem aquela crente enjoada, chata. Mas não está falando que é chata, enjoada porque é crente, não, porque tem Jesus, não. É porque é chata mesmo. Fala que não tem, entendeu? É cheio de problema, não tem uma educação cristã. Então, esse é o problema, porque às vezes o crente, porque eu sou crente, eu sou tão bonzinho, sou tão educadinho, sou tão maravilhoso. Quantas vezes nós nos pegamos, epa, isso aqui não foi de crente, não. É que agora eu precisava ter dado uma maneirada, né? Às vezes eu estou trabalhando aí no meu emprego e, pelo amor de Deus, que eu tenho que relacionar demais, dia inteiro, se for o caso, manhã inteira, relacionamento. E as pessoas são obrigadas, de certa forma, entre aspas, a me ouvirem, eu tenho que falar com elas, eu tenho que orientá-las. Eu sou agente de combate à dengue, pastor. Então, eu combato a dengue. Então, eu tenho que chegar na sua casa, olha, se você sentir esse sintoma, aquilo outro, não se automedica, toma apenas o paracetamol. Olha, ó, para vocês, hein? Cuidado, não se mediquem com um sintoma de dengue, porque a dengue vai evoluir para uma dengue hemorrágica. Se você não tiver cuidado, ao invés de você melhorar a sua dengue, você vai agravá-la. Eu tenho 20 anos que eu trabalho com isso. Já vi gente morrer porque se automedicou. Essa aqui foi uma aula aí sobre a dengue. Né? Se quiser uma palestra sobre dengue, irmão, mosquito da dengue, eu sei tudo sobre ele. Sou formado em mosquito da dengue. Eu dei lá achar esse mosquito que picou o pastor, mas a irmã, mas acabou que a coisa está tão difícil em Brasília que generalizou. Então está tudo difícil. Se você mandar uma equipe lá para o condomínio do pastor, tinha que mandar uma para Vicente Pires. Então, irmãos, olha, a gente
precisa ser esse sal que salga, né? Não um sal que contamina. Tá, segue o próximo. Uai, hoje estou demorando, glória a Deus. Termina às 10, né, pastor? Tem às 10? Ainda tem 20 minutos. O sal evita degeneração. O que seria do mundo sem a presença da igreja se relacionando para vivenciar os princípios e valores da vida? Não devemos errar nesse quesito, para não escandalizar o reino e ainda mais sermos humilhados, pisados pelos homens. Porque para nada mais perto senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, quando o sal não cumpre a sua função, sal, quando eu estou falando, é eu e você, tá, irmão? Sou eu e você, esse sal aí. Quando nós erramos no quesito aí, nós vamos ser o quê? Pisado. Então, pede sempre a Deus, Senhor, me guarda que eu não venha errar no quesito salgar, porque se eu errar, eu vou ser pisado pelos homens. Porque, olha, irmão, crente desviado passa muita humilhação. O deixar de salgar normalmente leva a pessoa para longe de Deus. E longe de Deus, na mão do ímpio, vocês não têm ideia do que passa uma pessoa desviada aí fora da igreja. Eles são muito mais humilhados do que os próprios ímpios que estão no dia a dia da impiedade deles ali. Então, é pisado pelos homens. A igreja verdadeira é avessa ao estrelismo. A igreja é discreta, se preocupa em fazer Cristo aparecer e não os vasos que ela usa. Cristo é o exemplo. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Estrelismo. Olha, e vivemos numa época em que a igreja está muito adepta ao estrelismo. Eu nunca pedi e nem vou pedir. Como é que chama esse negócio que os famosos assinam? Autógrafo. Isso é uma vergonha. Isso era no mundo. Eu lembro quando eu era garoto, assim, do rapaz, aí o Tony Ramos foi fazer uma festa lá na minha cidade, de 15 anos, e eu peguei um autógrafo dele, eu fiquei, oh, meu Deus, gente, que trem sem sentido. Agora os crentes arranjam isso, irmão? Estrelismo, irmão. Crente precisa botar a boca no pó, orar a Deus, saber que quem tem que crescer é Cristo e nós temos que diminuir. Esses famosos aí estão tudo na contramão, com estrelismo. Aquele pastor que pregou, gostei demais dele, meu nome dele, famoso, ele é famoso, meu nome dele pregou aqui um lá do Silas Malafaia. Nano Azevedo. Não tem estrelismo com ele, não. Tem não, a palavra. E ele é bem conhecido. Lá eu estava olhando o perfil dele, ele publica um negócio, depois que tem 27 mil visualizações, 70 mil, sei lá. Então, assim, aí sim, mas esses crentes que chegam e já tem. Irmãos de Deus, tem igreja que tem camarim. Camarim. Nossa, pelo amor de Deus. Camarim, para pôr crente famoso. Vai vigiar, tem dó. Eu não dou conta disso, não. Se eu não dou mesmo, diante de Deus. Eu passei por um lugar aí que tinha, não vou mentir. Camarim. Sala de gabinete pastoral, sala de oração. Igreja precisa de camarim, irmão, para receber as estrelas? Não precisa. Bom, a igreja é discreta. Jesus, irmãos, ele mesmo não procurou estrelismo. Ele às vezes curava as pessoas e dizia, olha, vai e não fala para ninguém. Se Deus me usa aqui, grande coisa eu estou sendo, grande coisa, usado por Deus. Deus me usou, e quem foi? Foi eu que me usei? Ou foi Deus que me usou? Foi Deus que te usou. Se foi Deus que te usou, meu filho, tira o orgulhozinho do coração, porque Ele é que é grande, Ele é quem fez, Ele é quem faz, Ele não abre mão disso. A glória dEle não dá para outro. Então, segue aqui, nós paramos agora em estrelismo, já mudou, né?
Separação, relação do cristão com a sociedade, separação do mundo e não das pessoas. A missão da igreja de evangelizar as pessoas do mundo implica em relacionar-se. Isso não implica em práticas pecaminosas. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. O exemplo arrasta. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. O exemplo arrasta, irmão. Quando a pessoa dá exemplo, muitas pessoas querem estar junto com ela. O poder da influência cristã, onde a luz e as trevas se desfaz. E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma, né? Apaga as luzes aqui para ver que fica escuro na mesma hora. Apesar de estar um dia claro, mas a igreja está fechada, 50% dessa claridade diminui. Por quê? Luz não tem comunhão com as trevas. Então, vós sois a luz do mundo. Aí, quem que é a luz do mundo? Eu e vocês. Amém? Tem luz do mundo aí? Amém? Seja luz do mundo, louvado seja Deus. Então, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre... E não tem como. Se eu sou luz, irmão, eu vou brilhar onde eu andar. A irmã lá no banco onde ela trabalha, brilha, que ela passa assim, chega, sai faísca. O pastor lá no escritório de advocacia, no hospital, quando ele entra, a luz chega brilhando tudo, né? Eu, quando eu estou andando pela rua, tem que estar brilhando, um foco de luz. E eu, presença de Deus na nossa vida, amém? Presença de Deus na sua vida. É necessário, e tem que ter, irmãos, não tem como não ter. Próximo. Conclusão. Às vezes, é necessário quebrar protocolo, romper preconceito, utilizando-se de relacionamento nessa guerra espiritual em prol do reino de Deus. Tem hora que você tem que quebrar protocolo, sim. Tem. Porque o protocolo nosso justamente é assim. Nós somos muito tendenciosos à religiosidade, à religião. Eu já fui muito religioso, criterioso com doutrina, com costumes, com tudo. Eu já fui muito radical nesse sentido. Eu melhorei nesse aspecto. Eu diria que eu melhorei, porque não tem cabimento. Se eu piorei, então eu estou pior. Eu tenho que ter melhorado. Por que que eu melhorei? Porque eu não tenho mais aquela... eu vou para uma praia e chegar lá, eu vou ter que igual... Ainda tem alguns irmãos que chegam na praia e vai... eu tenho um irmão chegadão que vai lá para a praia, chega lá, bota um paletó e bota a calça social e vai lá para a beira da praia e se brincar entra na... Não, para com a irmã, vai com aquela roupa toda comprida, chega lá, entra na água, sai toda molhada. Isso aí é religiosidade. Eu não vejo isso não glorifica a Deus. Não, até ótimo, até feio. Então, são coisas que tinha na nossa mente, mas pode ser pecado eu estar numa praia, pode ser pecado eu estar num clube, uma coisa. Não, não é pecado em nada. É nisso aí que você pode se diferenciar, que você passa por ali, durante 8, 10 dias, você entra crente e sai crente do mesmo jeito. Você ora antes de dormir, você ora de manhã cedo, você adora a Deus, você louva o Senhor, né? Pode ver o que vê lá, né? E pede a Deus para blindar os olhos, né, pastor? E aí, então é necessário. Jesus fez isso muito bem, disse, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber? João 4:9. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou e disse-lhe tudo quanto tenho feito. Irmãos, os samaritanos se comunicavam com os judeus? Não. Era proibido uma samaritana conversar com um judeu? Era. Jesus era judeu? Era. Jesus travou um diálogo com aquela samaritana? Sim. Ele quebrou, então, protocolo. Quebrou protocolo. Conclusão com a quebra de protocolo de Jesus com a mulher samaritana? A salvação dela e de muitas pessoas daquela região. Porque Jesus quis ensinar o seguinte, olha, não seja um religioso, mas pregue a minha palavra com amor e deixa eu te usar. Amém? Vamos ficar de pé e orar a Deus, para Deus nos ajudar a vencer essa guerra espiritual do relacionamento? Obrigado, pastor, pela oportunidade. Meu Deus, obrigado, Senhor,
porque o relacionamento, ó Deus, é útil para a promoção do Teu reino, para a pregação do Evangelho. Meu Deus, ajuda-nos a ter uma condição onde nós possamos ser usados por Ti, Senhor, para o nosso vizinho, para o nosso ente querido, para a nossa família, Pai, para a sociedade, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a ser relacionais, a ter uma condição onde nós transmitamos a Tua palavra e ela vá ao coração da pessoa que precisa. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus porque tivemos nesta manhã a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E quando a gente lê lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Não é eu ter que sair do mundo, como diz o apóstolo Paulo, mas eu prefiro viver no mundo fazendo a diferença, mostrando que nós somos a igreja de Deus, o povo de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, e fazemos a diferença no mundo, amém? Estaremos neste momento já participando do nosso momento do ofertório, onde a gente vai ter a oportunidade de glorificar a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Convido já o Ministério de Louvor para estar aqui conosco. As crianças também daqui a pouco vão fazer a sua apresentação, e a gente pede aos irmãos que não deixe de vir à escola dominical, não deixe de trazer seus filhos à escola dominical. Às vezes a gente vem à escola dominical e fica pensando, poxa, mas eu já acordo meus filhos já a semana inteira, né? Cedo. Por que eu vou à escola dominical? Traga a escola dominical, não deixe eles ficar em casa não, porque aqui eles aprendem a palavra de Deus. E quando eles são ensinados no caminho desde cedo, a probabilidade de permanecerem no caminho é muito grande. Vamos orar então pelos nossos dizimistas e ofertantes? Deus, te louvamos pelo privilégio que Tu nos dá, ó Pai, de poder ter os nossos empregos, ter o nosso salário. Obrigado pelo Teu carinho, obrigado pelo Teu cuidado para conosco, obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos. Te pedimos, ó Deus, que neste momento Tu venha abençoar aqueles que estarão dizimando e ofertando para a Tua casa, dá-lhes a Tua bênção, dá-lhes prosperidade. Cumpre, ó Deus, a Tua promessa que diz que Tu abriria a janela do céu e derramaria bênção sem medida sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Abençoa aqueles que estão desempregados também. Abre uma porta de emprego para os Teus filhos, para que não haja necessitado na Tua casa, Deus. Recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Deus é bom
tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. E a gente tem experimentado o seu amor, temos visto a sua bondade e misericórdia para com as nossas vidas, e a cada dia nós devemos glorificar a Deus, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Hoje à noite nós teremos o nosso culto em ação de graças, sobre a direção da OMEG. Queria falar alguma coisa, irmã? Não? Tá, então, só bota aí o banner hoje, aí, que hoje nós temos o nosso culto em ação de graças, e a gente convida todos os irmãos a estar aqui conosco. Não deixe de estar conosco nesta reunião. Todas as irmãs, venham e tragam a sua família para estar aqui conosco, amém? Estaremos já passando a palavra já ao nosso pastor para fazer as considerações. Daqui a pouco as crianças estão chegando. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão vendo a minha voz aí, né? Como está a situação da pessoa. Estou um pouquinho gripado, mas parabéns pela presença de todos. Eu tenho certeza que Deus falou conosco essa semana sobre sal da terra, a luz do mundo. Irmãos, relacionamento, irmã Cida. Essa questão de relacionamento, quando a gente olha para a cruz, para Jesus, e Ele quebrou os paradigmas em relação às mulheres, né? As mulheres eram tão maltratadas, irmã Rosângela, aqui. E Jesus quebrou o paradigma em relação às mulheres, em relação às crianças. Ele quebrou esse paradigma em relação aos samaritanos. Nós não falamos com os samaritanos. Jesus foi lá e quebrou isso. E alguns autores dizem que o fato da cruz ela ser assim, né? Vertical e horizontal, é o relacionamento nosso, que são basicamente dois. É a importância do nosso relacionamento com o céu, relacionamento vertical, e o relacionamento horizontal. Nós não somos mais crentes, irmãos, de gueto. A teologia, a nossa teologia não pode ser uma teologia de gueto. Eu falei isso aqui quarta-feira. Eu sou crente agora, eu não falo com fulano, eu não sento com ciclano, eu me isolo, né, no meu gueto, no meu clã. Não, muito pelo contrário. Existem centenas nesses prédios aí de pessoas, irmãos, que estão nesse exato momento com uma depressão profunda. Nesse exato momento, agora imagina, 9 horas e 58 minutos, eu posso garantir para vocês que existem pessoas que não conhecem a nossa igreja, não conhecem a Bíblia, não conhecem o Senhor e precisam de uma palavra, e às vezes, isso aqui serve para mim também. E às vezes nós estamos fechados aqui em 4 paredes, usufruindo do amor, da misericórdia, da graça de Deus. Então, relacionamento. Às vezes, o nosso papel é, irmãos, ter um culto ali, nós vemos Deus curando, vemos Deus operando. Aquele que era depressivo já não é mais, aquele que queria suicídio. Terça-feira, nós tivemos uma pessoa aqui que tinha tentado suicídio na segunda. Terça-feira ela aceitou Jesus aqui, na terça-feira. Então, esse evangelho, ele precisa ser relacional. Nós precisamos ser pessoas que nos relacionam. Relacionamento, isso é muito importante. Dizem que, pastor Laci, que a cruz, a parte vertical é maior, porque o nosso relacionamento deve ser mais intenso com Deus. Mas não podemos deixar de nos relacionarmos de forma horizontal ao nosso próximo, amar os nossos vizinhos e ter a paz. Tem crente que não tem a paz com todos. A Bíblia diz, tende a paz com todos. Amém? Então, que Deus abençoe. Quem não fez o seu pedido, faça aqui. Está vendo que está um pouquinho vazio? Toda quinta-feira nós levamos para queimar esses pedidos de oração, apresentar ao Deus em uma área onde a gente ajoelha lá, coloca o rosto no chão e apresenta ao Senhor. Então, coloque aqui o seu pedido de oração. Irmãos, nós temos aí muitos testemunhos, os últimos meses, Deus operando, grande maravilha. Então, coloque ali seu testemunho. Hoje à noite estará aqui a missionária Maria Ribeiro, uma mulher de Deus, está aí. Pode dar um zoom aí. Uma mulher de Deus vai trazer uma palavra da parte do Senhor, vai nos aqui à noite, então venha, eu tenho certeza que Deus irá falar com você, amém? Fique de pé nesse momento. Eu agradeço a Deus por toda a nossa equipe da Escola Bíblica. Obrigado ao pastor Laci, que trouxe a mensagem poderosa. Será que as crianças vão apresentar? Não, né? Vai?
Então sente, por favor, igreja. As crianças vão apresentar. Paz do Senhor, irmãos. Hoje vai ser perguntas e respostas, tá? E aí os maiorzinhos estão aqui em cima, mas eles ficaram em outra classe. Cadê Samuel? Samuel Neres, vem cá. Ali. Pedrão, o que é que Deus falou para Moisés? Tirar o chinelo e sovar o... Quê? É isso aí. Eles ficam nervosos, né? Samuel, a vara de Moisés se transformou numa... Cobra. Gabriel? Não, esse é o Gabriel. Irmãos, é gêmeo, né? Esse é o Gabriel. Samuel, Moisés ouviu a voz de Deus e voltou para o... Moisés. Para o Egito. Para o Egito, Samuel. E quem é o nosso herói de hoje, da nossa lição? Não, todo mundo. Quem é o nosso herói? Isso, então agora vamos repetir. E Deus... Gente, tá fraco, vocês estavam fortes lá dentro, perderam a força dali para cá. Vamos lá. E Deus falou de muitas maneiras para o seu povo. Eles ficam meio envergonhados, viu? Obrigada, irmãos. Vem, meu amor. Muito bem. Deus abençoe. Vamos ouvir uma mensagem agora pela missionária que está descalça. Amém. Pergunta para o pastor Eliezer: de quantos em quantos animais entraram na arca de Moisés? Não foi a Moisés, muito bem. Está esperto, professor. Fique de pé nesse momento. As pessoas prestem atenção na quantidade, né? Não no autor. Meus irmãos, vamos orar pelo Marcelo. Tem alguém representando aqui a família do Marcelo? Está na UTI? Nós só vamos parar de orar pelo Marcelo quando ele sair lá dessa UTI. Nós temos fé para isso, para que ele saia com vida dessa UTI. Então vamos orar despedindo nessa manhã. Senhor, te louvamos pela vida, Senhor, meu Pai, de cada família aqui representada. Essa aqui é a escola bíblica, Senhor. Obrigado, porque eu sei que o Senhor falou aos nossos corações sobre relacionamento, que possamos melhorar o nosso relacionamento interpessoal aqui, o nosso relacionamento, Senhor, horizontal, mas que possamos também a cada dia estar melhor no nosso relacionamento contigo, com Deus. Nos ajuda, nos guarda, protege a família da AC. Protege a nossa casa, guarda, Senhor, de todo mal, de todo perigo. A nossa família pertence ao Senhor. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, que possamos estar aqui, Senhor, te adorando daqui a pouco, às 19 horas, porque sabemos que grande, Senhor, é a tua fidelidade, e eu sei que o Senhor já alcançou a vida do Marcelo ali. Onde houver uma infecção naquela UTI, onde houver um mal, em nome de Jesus, todo mal, sai toda doença, todo problema na vida do Marcelo. Nós repreendemos, que ele possa dar o testemunho dele aqui, que ele foi curado instantaneamente, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente na sua vida hoje e sempre. A igreja diz amém. Bom almoço, irmão Lucas. Não desliga aqui, mas vem aqui. Amém.